Olá, eu sou Carlos Henrique Gonçalves, psicólogo, e dou as boas-vindas ao canal da Rede NAPEM, que é um espaço dedicado à difusão científica e neuromodulação não invasiva, que neste segmento ele se volta a temas relacionados à saúde mental, isso tudo em parceria com o Genibes e o Instituto Lume. E no encontro de hoje, nós contamos com a participação da Juliana Barbosa Golardins, que vai abordar a interface entre o transtorno do espectro autista e as técnicas de neuromodulação não invasiva, com ênfase nas evidências atuais e as aplicações clínicas. Espero que gostem. Gente, boa tarde, eu sou Juliana, sou fisioterapeuta, sou membro da Rede NAPEM, sou professora do mestrado profissional em tecnologias em saúde da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, trabalho com neuropediatria já há bastante tempo, e eu vou compartilhar um pouco da minha experiência e de evidências, né, dentro da neuromodulação no TEA. É um prazer estar aqui com vocês, com Kátia, com Carlos, só que é uma tarefa árdua, porque falar esse conteúdo todo em 1 hora é bem apertado. Eu nem encurtei a minha aula, essa aula eu costumo dar em umas 4 horas, mas eu vou acelerá-la para não deixar de mostrar nada para vocês, nem do racional neurobiológico que a gente precisa entender, né? O cérebro dos autistas funciona de uma maneira bem atípica, e a gente precisa olhar um pouco para essas estruturas e para essas redes neurais quando a gente vai neuromodular, para tentar encontrar protocolos mais assertivos, e não só olhar para essa neurobiologia, mas para o que existe de evidência, apresentar um pouco dos roadmaps, como a Kátia falou, especialmente o roadmap de autismo, quais são os desfechos que a gente conseguiu identificar e as técnicas que têm um maior nível de evidência nesse momento, né, que essa produção de conhecimento, ela é muito dinâmica. Então, falando do autismo em si, do transtorno do espectro autista, né, que é essa terminologia mais atual do DSM, é um transtorno do neurodesenvolvimento que se manifesta por déficits persistentes na comunicação, na interação social. Isso acontece em múltiplos contextos. A gente vai ter uma manifestação que é bastante heterogênea, e que se manifesta também por dificuldades na reciprocidade socioemocional, na comunicação não verbal, no desenvolvimento, na manutenção e na compreensão dos relacionamentos. Além disso, a gente tem como critério também a presença de padrões restritos e repetitivos de comportamento, de interesses ou atividades, né, que podem incluir aí desde uso de objetos ou fala estereotipada, insistência na mesmice, adesão inflexível a rotinas, interesses fixos e intensos, hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais. Então, eu gosto de fazer essa analogia com esse desenho da pizza aqui, porque a gente tem uma representação das diversas esferas, dos diversos domínios do comportamento e da cognição que podem ter como manifestação, mas cada indivíduo constrói a sua própria florzinha, a sua própria pizza, que alguns sintomas com maior intensidade e outros com menor intensidade, e isso traz um desafio muito grande para a gente na neurociência, porque não só a manifestação clínica é diversa, mas também o nível de suporte, né, que esse indivíduo precisa, vai variar, então, desde nível 1 de suporte até nível 3 de suporte, que é aquele indivíduo que vai necessitar de muitos cuidados para a sua vida diária, para a sua independência funcional. E outro complicador nessa manifestação clínica é a presença de comorbidades, que podem variar aí desde questões neurológicas, como epilepsia, até deficiência intelectual, outros transtornos do neurodesenvolvimento. Então, tudo isso também vai impactar o funcionamento cerebral.
Quando a gente fala do TEA, a gente vai ter que entender que essa condição, ela não é uma condição adquirida de forma nenhuma, é uma condição neurobiológica, e mais um termo mais correto, a gente fala uma condição epigenética, né? Então, a gente tem um grande coeficiente de herdabilidade, né? 0,83 até 90% dos casos. Há uma estimativa que vai variar de 50% a 90%, mas os estudos de hereditariedade sugerem uma herdabilidade entre 50% até 90% dos casos. Mas existe uma base genética muito complexa que vai se manifestar muito precoce, porque a alteração na arquitetura genética vai levar a alterações na biologia molecular de um cérebro em desenvolvimento e vai afetar as trajetórias de desenvolvimento cerebral como um todo. Então, aqui a gente tem essa figura que faz essa relação entre genes, né, diferentes alterações no nível genético, que levam a alterações no nível molecular, na síntese de proteínas, que vai levar a alterações no nível celular, e a gente vai fazendo essa cascata, né, que vão levar a alterações em regiões-chave ligadas ao autismo, então em nível regional desse cérebro, mas também em nível sistêmico, pensando em alterações de conectividade, o que vai levar à manifestação clínica. Esse aqui é um estudo recente, relativamente falando justamente da associação dos genes, eu não vou entrar em detalhe aqui, mas é simplesmente para dizer que, apesar da gente estar afirmando aqui, olha, é uma doença com alto coeficiente de herdabilidade, a gente não sabe muito bem qual é o fator genético específico, porque a gente tem mais de 800 genes e dezenas de síndromes genéticas associadas ao TEA. E eu chamo a atenção disso porque quando a gente vai pensar em protocolos de neuromodulação, muitas vezes a gente vai para a literatura e o indivíduo que está mapeado na literatura não é um indivíduo com TEA sindrômico, ou não há essa documentação lá. Então, a gente precisa ter atenção sobre isso, porque a gente tem alguns genes, por exemplo, o SHANK3, que ele está relacionado à síndrome de Phelan-McDermid, que é uma das síndromes muito associadas ao autismo, a síndrome do X frágil, por exemplo. Então, será que se a gente vê toda essa relação de questões genéticas influenciando no desenvolvimento cerebral, será que realmente olhar para a literatura sem fazer esse filtro, esse olhar mais cauteloso na seleção dos indivíduos, não é algo que a gente precise pensar, tá? Então, a gente, claro, não tem mapeamento genético de todas as crianças que a gente avalia, mas identificar alguma característica sindrômica pode ser importante na tomada de decisão, ou que a gente precise ter uma tomada de decisão muito mais cautelosa na hora de indicar ou não um protocolo de neuromodulação, tá? Aqui é só mostrando outros mecanismos, né, e que a gente tem também fatores de exposição ambientais, mas que estão muito mais ligadas a questões na gestação, né, então idade avançada dos pais, mas todos os fatores de risco que a gente vê para outros transtornos do neurodesenvolvimento, né, então a dieta, fumo durante a gestação, exposição a toxinas, idade gestacional, prematuridade, baixo peso, tudo isso tem um fator desencadeador, muito provavelmente, em relação a alguns genes específicos, mas que vão mudar essa citoarquitetura cerebral e, consequentemente, as trajetórias de desenvolvimento cerebral. Colocado isso, a gente vai olhar para as principais alterações estruturais e funcionais desse cérebro em desenvolvimento, pensando em entender essa neurobiologia e identificar possíveis alvos para neuromodulação. Então, a primeira alteração muito bem documentada é a macrosomia cerebral. Eu tenho um aumento de volume cerebral em algumas áreas específicas, eu vou passar por cada um deles, né? Mas a gente tem alterações de conectividade, alterações no córtex pré-frontal, registro de alterações em amígdala e hipocampo, junção temporoparietal, corpo caloso e cerebelo.
Então, em relação a essa questão da macrosomia cerebral, uma das descobertas mais consistentes desde os primeiros estudos sobre desenvolvimento cerebral em pessoas com TEA é justamente que eles têm um padrão anormal de crescimento e posteriormente declínio, né, no tamanho geral e no volume do cérebro. Mais especificamente, a gente vê um crescimento anormal nos 2 primeiros anos, e a maior parte desses neurônios se concentra na região do córtex pré-frontal. Então, é bem conhecida a teoria do déficit de poda neural, não é só a poda de conectividade, mas a gente tem realmente uma falha na apoptose celular e um acúmulo de células, né? Em cérebro, a gente tende a pensar assim, nossa, que mais é melhor, né? Mais neurônios é melhor, mas não necessariamente. A gente tem uma dificuldade realmente no mecanismo de controle, né, da proliferação neuronal, não só de neurônios, mas de células da glia, de se lidar com esse elevado número de sinapses. Então, pode ser que exista uma sobrecarga dessas redes neurais muito localizadas nessa região pré-frontal, né? Então, a gente vai ter aí como correlação com manifestação clínica esse aumento de volume cerebral com hiperfocalização de interesses, por exemplo, foco ali no detalhamento de habilidades específicas, que é presente em muitas pessoas com TEA, dificuldades no processamento global de informações, e o que contribui também para uma preferência a detalhes e padrões repetitivos. Aqui é um outro estudo para mostrar para vocês justamente a alteração de volume, a diferença em relação ao número de células. Vocês veem aqui, ó, o tamanho do cérebro, né, comparado controle com as pessoas com autismo, a contagem neuronal em bilhões no córtex pré-frontal dorso lateral, né, aqui controle versus autistas. Então, para a gente ilustrar essa questão da macrosomia. Em relação às alterações de poda sináptica e hiperconectividade, então, a gente vai ter normalmente um padrão de superconectividade ou hiperconectividade em redes próximas, em redes locais, e um padrão de hipoconectividade em estruturas que estão à distância. Esse desequilíbrio interregional também pode explicar algumas manifestações clínicas específicas, né? E também podem ser decorrentes de uma falha de poda sináptica, porque vai resultar nessa rede excessiva, especialmente as redes excessivas, né? Especialmente são identificadas no córtex sensorial e no córtex de associação, o que explica essas crianças que têm um perfil de hiperreatividade sensorial, né? Então, aquelas respostas exageradas a sons, a luzes, a texturas, podem ser explicadas por esse desequilíbrio entre as regiões do cérebro. Então, aqui é só outro artigo exemplificando isso, né? Então, a gente fala aqui de hipoconectividade em redes distantes, em estruturas cerebrais que estão mais longas. Por exemplo, a gente tem a rede que liga o cerebelo à região pré-frontal, essa é uma rede mais distante, e outras redes que estão ali só no pré-frontal, né? Então, a gente tem uma hipoconectividade à distância e uma hiperconectividade em redes próximas. E vocês veem que, em todo caso, a gente sempre vem chamando a atenção do córtex pré-frontal, né? Então, tem o excesso de volume cerebral total, mas principalmente em pré-frontal. A gente fala de hiperconectividade, hipoconectividade, sempre passando pelo córtex pré-frontal. E um dos alvos mais estudados no autismo é o F3, é o córtex pré-frontal dorso-lateral esquerdo, né? Então, a gente entendeu um pouco o que essa área, né, o que essa área pré-frontal ela faz, né? Então, o córtex frontal em si, ele tem
essa divisão em três córtices, né? Então, os campos oculares frontais, os córtices dorsolateral, pré-frontal e orbitofrontal, além do cingulado anterior e de relações com a área motora suplementar. É uma região chave, o córtex pré-frontal, de ligação com outras estruturas mais profundas, então, como os núcleos da base, globo pálido, tálamo, estriado. E essa relação com estruturas mais profundas, estruturas límbicas, também vão ser redes bastante funcionais para mediar funções executivas, atividade motora voluntária, comportamento social e motivação. Então, é muito importante a gente olhar para o papel do córtex pré-frontal. Então, aqui só ilustrando o que eu disse, né, nos estudos de neuromodulação no TEA, vocês veem aqui todos os alvos possíveis, né, córtex motor, córtex pré-frontal medial, córtex frontal, junção temporoparietal, disparadamente, o córtex pré-frontal dorsolateral é o alvo mais estudado, é o alvo de preferência aqui, né? Lembrar desse fator idade, que é extremamente importante também. A gente não tem estudos em crianças tão pequenas assim. Vocês veem que aqui começa de 6 a 12 anos a faixa etária. Então, esse é um ponto de atenção, né, para a gente indicar ou pensar em indicações com maior efetividade na faixa etária escolar, e especialmente no córtex pré-frontal dorsolateral, o esquerdo, né, o F3, ele é o preferido dos estudos de neuromodulação, justamente pela sua relação com funções executivas, como planejamento, controle inibitório, regulação atencional, flexibilidade cognitiva. É uma área que está totalmente voltada à resolução de problemas, à flexibilidade, né, em relação à adaptação a novas situações, reações emocionais de uma maneira racional. Então, ele acaba sendo escolhido pelo envolvimento no controle dessas funções e porque também a sua localização, ela é, digamos assim, estratégica, né? A TDCS e TMS tem uma profundidade de penetração no escalpo que ela consegue atingir 2 a 3 centímetros ali no córtex, né? Então, estruturas que são um pouco mais profundas, um pouco mais mediais, como o órbito frontal e o ventromedial, são mais difíceis de serem acessadas, então acaba que o F3 é o alvo mais frequentemente escolhido. Vânia, você quer perguntar? Agora ou depois? Acho que ela baixou a mão, né? Eu acho que ela levantou sem querer. Tá. Bom, outras estruturas mais profundas, mas extremamente estudadas no autismo, uma delas é a amígdala, né? Então, a amígdala e hipocampo são duas estruturas-chave aí implicadas. A amígdala é uma estrutura subcortical que está envolvida em processamento de emoções e reconhecimento de expressões faciais. E no TEA a gente tem um desenvolvimento atípico da amígdala, com variação no volume e na densidade celular. Então, a gente vai ter justamente essa manifestação clínica. Existem alguns estudos de gravidade, inclusive, que colocam quanto maior o comprometimento da amígdala, maior a gravidade dos sintomas emocionais, né, voltados a essa interação social. E o hipocampo, que também é uma outra estrutura subcortical, criticamente importante na formação de memórias associativas, espaciais, episódicas e declarativas, e também tem se mostrado prejudicada em indivíduos com autismo, e podem ter uma relação com regulação do condicionamento do medo,
reconhecimento de faces e mentalização baseada em rosto, bastante estudado aí nos autistas. Tem alguns estudos que associam também alteração de hipocampo com déficits sociais na reciprocidade e, além de memória, também aquela questão de insistência na mesmice, tá? Qual é a grande dificuldade que a gente tem em acessar hipocampo e amígdala via as técnicas mais convencionais da neuromodulação não invasiva, que são a TDCS e a TMS pela sua profundidade, tá? A gente tem estudos olhando para essas áreas. Em humanos, eu não consegui encontrar estudos que mostrassem atuação direta de campos elétricos ou magnéticos sobre elas, mas eu encontrei esses 2 estudos em ratos, né? Vocês veem aí em modelos animais, mas mostrando justamente um caminho, né? Então, que TDCS anódico poderia aumentar a expressão de BDNF, que é o fator neurotrófico de crescimento neural, né? Um neurotransmissor precursor de neuroplasticidade, em uma das regiões do hipocampo. Aumenta a sinalização também da liberação de BDNF. Então, a gente pensando especificamente em TDCS anódica, tentando excitar, penetrar nessas regiões, mais um indicador positivo de neuroplasticidade. A junção temporoparietal é um outro alvo que tem despontado mais recentemente nos estudos de TEA. Se vocês olharem aqui, a gente tem estudos de 2021, 2022, 2015, aqui como um racional para isso, mas a gente ainda não tem, por exemplo, meta-análises voltadas para estudos na junção temporoparietal. O que é essa junção que está destacada aqui, né? A gente tem um ponto de conexão entre o giro temporal superior, que está no lobo temporal, que é crucial para o processamento auditivo e da linguagem, e a gente tem alterações ligadas à região parietal, que está relacionada às atipias de conectividade e do controle sensorial. Então, seria um ponto interessante para essa sintomatologia, né? E a gente tem estudos no autismo mostrando diferenças na estrutura e na conectividade dessa região, principalmente no processamento de informações auditivas complexas, como a fala, e na integração das informações sociais para a compreensão social. Então, isso já é uma documentação, e a junção temporoparietal também desponta como um alvo para a teoria da mente, que é aquela capacidade de inferir estados mentais sobre si mesmo e dos outros, que é prejudicada no autismo. Então, seria esse racional para a gente ir, esse racional neurobiológico para a gente pensar em ir para a junção temporoparietal. A outra estrutura, que vai levar para um outro racional aqui, é o corpo caloso. O corpo caloso é uma estrutura de conexão interhemisférica, né? Então, o racional que vem quando a gente olha para as alterações de corpo caloso é justamente de um desequilíbrio conectivo interhemisférico. Então, a ideia de se buscar esse alvo, mas lembrando que ele também é um alvo mais profundo e que talvez a gente não haja diretamente sobre ele, vem desse racional de que pode haver um desequilíbrio interhemisférico ou de um desajuste nas conexões entre as informações de um hemisfério e o outro, tá? O corpo caloso, aí sim a gente tem uma documentação, né, no TEA, ele é geralmente menor em relação ao tamanho geral do cérebro nas pessoas com TEA. E algumas regiões dele, como o esplênio,
do corpo caloso, por exemplo, são mais finos, mais espessos em crianças com autismo do que crianças típicas. Existe uma certa documentação, mas é rara, né? A agenesia do corpo caloso, um defeito congênito raro, em que uma parte ou todo o corpo caloso é ausente, e existem muitos casos de que até 1/3 das pessoas que têm agenesia de corpo caloso atendem critérios diagnósticos para o autismo. Então, é um ponto de atenção aí para o nosso raciocínio. Outra estrutura envolvida e que, quando a gente olha para os achados pós-mortem, é um dos achados mais consistentes da neuropatologia do autismo, são as alterações nas células de Purkinje, no cerebelo. Então, a gente tem tanto redução da inibição desses núcleos cerebelares profundos, que vai resultar no aumento de excitação de alvos do córtex motor, né, desse controle. Então, a gente vê muitos estudos relacionados às alterações motoras no TEA, ligando às alterações de cerebelo. Então, a própria hipotonia, que a gente vê como uma manifestação clínica comum nos autistas, sendo hoje linkada às alterações no cerebelo. Mas lembrem que tem toda uma rede, né? Tem aquelas redes do cerebelo que vão passar por núcleos da base e vão chegar na região pré-frontal. Então, o aspecto cognitivo do cerebelo, né? Não só aquele papel tradicional ligado às alterações de coordenação motora, equilíbrio, controle postural, mas também essas funções cognitivas emocionais por meio dessas conexões com o córtex pré-frontal, parietal e outras regiões no cérebro, que também são documentadas no autismo, tá? Então, a gente tem uma neuroanatomia bastante diversa, e como eu falei lá no começo, o TEA é um transtorno totalmente heterogêneo em relação à manifestação clínica, o que vai também trazer uma grande heterogeneidade de padrões de conectividade, de alterações estruturais. A manifestação clínica é o reflexo disso, ou vice-versa, a gente não sabe o que é ovo, o que é galinha, né? Mas isso para a gente é muito difícil, porque quando a gente olha os resultados dos estudos em neuromodulação, a gente também vai enxergar essa heterogeneidade. Hoje a gente não tem ainda ferramentas para personalização dos protocolos, tá? Então, esse é que é o nosso grande desafio. A gente tem a questão da segurança que precisa ser mencionada, né? As técnicas, e eu vou falar aqui, tá, gente, só de TMS e TDCS, não vou entrar ainda nas outras, porque são as que têm maior nível de evidência para a gente transitar para a prática clínica com segurança. Então, assim, a gente tem o perfil de segurança das técnicas, tanto em adultos quanto em crianças, né? Pensando na frequência de efeitos adversos, leves, moderados e graves. Então, é aceitável que eu tenha uma alta frequência de efeitos adversos leves, como coceira, vermelhidão, né, autolimitados, mas uma baixa frequência de efeitos adversos moderados a graves. E é importante a gente entender que existem evidências mostrando esse perfil de segurança e tolerabilidade do uso em crianças, e que essa segurança, ela também pode ser aumentada se a gente toma cuidados em relação à aplicação da técnica, né? Então, se a gente olha para as características dessa população, então, idade, o perfil de comorbidades, uso de medicação, os padrões de segurança na prescrição de TMS, de TDCS, né? Evitar sair daquele padrão de segurança na prescrição do número de pulsos ofertados, por exemplo. A gente entender também se aquele é o melhor momento de aplicar na vida daquela criança, agora é que ela tem que aplicar esse protocolo, ela está para mudar de escola, está com uma mudança de rotina muito grande. Vai dar certo? Não vai.
ela trocou de medicamento há uma semana. É um psicotrópico que tem efeito cumulativo e que vai começar a fazer efeito daqui 20 dias, não vai o melhor momento para começar um protocolo. Então, todos esses cuidados, esse olhar amplo para o que está acontecendo na vida dessa criança é importante. E isso aumenta a segurança e também diminui a presença de efeitos adversos. Esse artigo é bem interessante, porque particularmente no TEA, que a gente fala de alterações sensoriais, ele traz como uma recomendação de segurança para uso de neuromodulação em crianças, para a TMS, aqui, ó, o uso de clipe, como é que chama? Tampão auditivo, né? Para bloquear o som, earplugs, né? Porque o barulho da máquina pode incomodar essas crianças, né? Então, a gente tomar o máximo de precauções, fazer a ambientação, usar uma faixa mais confortável, né? Tudo que pode gerar um desconforto sensorial para esse indivíduo tem que ser minimizado. Então, ele fala, ó, uma ótima hidratação da pele e dos eletrodos, todos esses cuidados que, somados, aumentam o perfil de segurança. Um outro ponto que a gente tem que ter mais atenção, eu vou dizer no TEA, não que isso não aconteça em outras populações, mas essa questão de exposição ao trauma, de como é que a gente vai conduzir essa sessão, né? As pessoas autistas, elas podem ser mais vulneráveis a experiências traumáticas, justamente pelas suas sensibilidades alteradas, pelas dificuldades de comunicação e até mesmo pela dificuldade de interação, de sinalizar que algo está errado, que está coçando, que está incomodando. Tem a questão da angústia com a mudança de rotina. Às vezes o paciente não é seu, ele é de outra equipe, e você entrar nessa história pode ser algo que vai desorganizar essa criança, né? Então, elas podem também sofrer quando elas são impedidas de ter os comportamentos repetitivos que às vezes são autorregulatórios. Então, a gente tem que ter um olhar para tudo isso, para que a experiência durante aquele ciclo de neuromodulação também não traga mais malefícios do que benefícios pela própria dificuldade da aplicação da técnica em si. Outro ponto que a gente tem que destacar é a questão das convulsões, né? Então, a gente tem revisões e trabalhos especialmente voltados para a análise desse risco de convulsões, né? E comparando TMS com TDCS, a gente entende que o perfil de segurança em TMS é levemente, né? O risco é levemente aumentado, justamente porque a gente tem a despolarização, então, mesmo assim, o risco de convulsões relacionado à TMS é na casa de 1%, que é a mesma taxa de efeitos adversos relacionados à convulsão com o uso de medicamentos psicotrópicos. Então, existe um perfil de segurança, mas chama a atenção, que eu destaquei aqui, principalmente a questão das comorbidades. Então, vocês veem que os relatos de caso relacionados a isso, a indução de convulsão, olha, foram, primeiro, Theta Burst, tá? Theta Burst tende a ter um risco maior em crianças que têm já comorbidades psiquiátricas e esquizofrenia, tá? Então, a gente tem aqui um relato em esquizofrenia, um relato em um adolescente com migrânia e um relato de um paciente com transtorno depressivo maior durante um protocolo acelerado. Então, guardem isso em mente, porque isso aqui também fez com que a gente olhasse mais profundamente no perfil de segurança e fizesse algumas observações lá no roadmap com relação a contraindicar, nesse momento, para o que a gente tem na literatura, protocolos acelerados, tá? Para essa população, mais de uma sessão por dia.
Aqui também é uma outra revisão que fala especificamente do Theta Burst, né, da segurança e tolerabilidade do uso de Theta Burst em crianças, né, em geral, os efeitos adversos, eles são muito similares ao perfil encontrado em adultos, mas a gente tem um desconforto que muitas vezes, em algumas crianças e adolescentes, levaram a essas crianças a não tolerarem o tratamento completo e eles precisarem de um medicamento para tratar esse desconforto. Então, tem uns outros efeitos relatados que, para uma população que tem déficit de comunicação, a gente tem que estar atento. Dor de cabeça, dor abdominal, fadiga, tontura, náusea. Então, né, uma criança não verbal, como é que ela sinaliza esse desconforto? Então, a gente tem que estar atentos. E, de novo, a gente está falando de protocolos mais intensos, né? Aqui, Theta Burst, no caso. E vocês veem aqui embaixo, ó, um relato de convulsão em uma criança de 15 anos, né? Em um adolescente aqui de 15 anos. De uma maneira geral, então, a gente tem um perfil de segurança, né? Mas existe aqui um risco maior de convulsões, né? Que vocês veem, quando a gente tem outras questões psiquiátricas associadas. Então, chama atenção, porque grande parte dos nossos pacientes autistas tem comorbidade com outra condição psiquiátrica. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, de novo a gente está falando de efeitos adversos, e existe essa prevalência, que ela é um pouco maior do que outras populações. Então, existe uma taxa de 25% dos autistas tendo algum efeito adverso relacionado à estimulação magnética, tá? Especialmente a estimulação magnética, tá? Vocês veem aqui vários, o maior aqui, né, é dor de cabeça e irritabilidade, mas existe, então, uma tendência a isso, e principalmente isso vai acontecer na primeira semana, tá? Por que a gente tem que saber? Porque é comum, pode ser autolimitado, tem que ser bem manejado, tem que ser avisado, essa família tem que ser preparada para monitorar, para identificar e para acolher esses efeitos adversos, tá? E a gente tem sempre que pesar custo e benefício daquilo que a gente está ofertando. Então, só para a gente finalizar, vocês viram que a gente tem finalizar essa parte de segurança, né? A gente tem um número grande de estudos olhando para a TMS, por essa grande preocupação com as alterações elétricas induzidas no cérebro, mas a gente tem aqui 2 relatos pediátricos de TDCS também, tá? O número é bem menor, como vocês veem, mas a gente precisa entender o que é que aconteceu com essas crianças, né? Então, o primeiro relato aqui foi com uma criança com paralisia cerebral, tetraparesia espástica, que já tinha convulsões, mas ela estava com convulsões controladas há 2 anos, e ela desenvolveu uma convulsão de início parcial 4 horas depois da 3ª sessão de estimulação com TDCS. No segundo relato, houve a documentação de uma primeira, essa criança nunca tinha tido, com 13 anos, uma convulsão tônico-clônica generalizada, na semana seguinte à aplicação de TDCS. Qual é a grande questão? Nos 2 estudos há apontamentos de que pode ser da TDCS ou pode ser de algo que estava acontecendo no tratamento. Por exemplo, no primeiro estudo, eles comentam que havia acontecido uma mudança de medicação antiepilética recente, prévia ao início do protocolo, tá? E no segundo caso, o paciente continuou em segmento, sendo acompanhado, porque é que ele teve essa convulsão tônico-clônica, e aí foi identificado que essa criança já estava tendo espasmos musculares diários nos últimos 2 anos, mas que esse ponto
não foi identificado no diagnóstico antes do recrutamento. Foi omitida essa informação para que ele entrasse no protocolo de neuromodulação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a coleta de história pregressa, tá? E por último, mas não menos importante, nessa questão do relato de mania e hipomania, né? Claro que a gente vê essas alterações acontecendo com maior intensidade nos pacientes que já têm a depressão ou transtorno bipolar, mas é um efeito relatado e que pode acontecer com as crianças e adolescentes com autismo, tá? Então, eles podem apresentar esses sintomas e que normalmente se desorganizam muito no início do tratamento e passam a se organizar a partir da segunda semana de intervenção. De novo, a gente tem aqui uma comparação, mas mais para a gente falar aqui, né, da condição que estava sendo tratada, então, a gente ter esse panorama, esse cenário de segurança e tolerabilidade, né? Lembrar que as técnicas de neuromodulação são ferramentas poderosas, né, para modular áreas cerebrais, mas é nosso dever que elas sejam usadas com responsabilidade, principalmente nas pessoas mais vulneráveis. Qual é o nosso grande desafio? É tentar olhar para os protocolos de neuromodulação com base em especificação de sintomas e, de preferência, usando o modelo da CIF, partindo de uma queixa do nível de atividades e participação, o que é que no dia a dia realmente faz sentido a gente trabalhar, o que é atingível para um protocolo de 15 dias, 10 dias, enfim, o tempo que a gente tiver, e depois voltar para estruturas e função de corpo para fazer esse racional. Então, aqui, 2 modelos para a gente ter em mente para definir esses objetivos terapêuticos, né? O método não, acrônimo SMART, que é para definição de metas, né? Então, o que especificamente a gente vai fazer, como medir, se esse objetivo é atingível, é desafiador, mas é possível, esse alvo que a gente vai escolher é atingível em profundidade com a técnica que a gente tem, esse objetivo é relevante para esse paciente, para essa família, no tempo que eu tenho, e ainda, né, para a tomada de decisão do que vai ser feito em conjunto, e dessa aliança que a gente faz com a família, porque muitas expectativas são criadas aí, a gente pensar nesse acrônimo, né, 5W2H, que é do inglês, né? Então, explicar para essa família, empoderar essa família de informação. O que vai ser feito, definir por que vai ser feito, quando vai ser feito, como vai ser feito, onde vai ser feito, quem vai aplicar, junto com qual outro terapeuta, então, de preferência, aquele terapeuta que tem maior liderança sobre essa criança, maior afinidade. E esse quanto não é só o custo financeiro, mas é o custo emocional envolvido em toda a organização e o período de desenvolvimento desse protocolo junto com a família. Algumas escalas sugeridas para a gente utilizar, né, tanto para a mensuração dos sintomas quanto pré e pós, então, eu vou passar bem rapidamente, a gente tem a DOS, a ADIR, a CARS, a Vineland, dessas aqui, acho que a CARS é a mais utilizada nos estudos de neuromodulação, mas também a ABC, essa aqui, a impressão, essa é uma simples, né? Na verdade, essa aqui a gente não faz pré e pós, a gente só faz no final, que é a escala de impressão de melhora clínica global, o manual da escala labirinto, e acho que a mais utilizada nos estudos de neuromodulação que a gente vê em meta-análises, inclusive é a TEC, que é um checklist de avaliação de resposta ao tratamento de pessoas autistas. A grande questão aqui é que quase nenhuma dessas escalas são baseadas em análise do desempenho real dessa criança. O labirinto, sim, mas a maioria aqui é baseada no relato dos pais. A gente também, além de fazer essa avaliação clínica, tem que olhar para o planejamento terapêutico olhando para a literatura
Então, a gente vai definir qual é a nossa intervenção, o protocolo, mas para um desfecho específico, com base em literatura, né, num DOI, num nível de evidência o mais robusto possível, e vai tomar essa decisão, né, nesse é um fluxograma de tomada de decisão, então a gente vai olhar se tem presença de alguma contraindicação absoluta, se não tem, a gente vai olhar para contraindicações relativas. Se está tudo ok, né, a gente vai sempre ali discutir com a equipe, solicitar exames complementares, por exemplo, eletroencefalograma, se for necessário, se tiver um histórico de convulsão. Eu vou definir depois de tudo isso se essa técnica é viável e segura para essa criança, eu vou empoderar essa família de conhecimento para tomar a decisão de uma maneira compartilhada com a família, escolher ali, né, os desfechos a serem trabalhados com o modelo SMART e com o modelo da CIF, né, que é olhar para atividade, participação e depois estrutura e função, escolher o meu protocolo com base em evidência, apresentar isso à família, e aí só depois da assinatura do termo de consentimento iniciar o protocolo, e não para por aí, que a gente tem que monitorar o que está acontecendo durante esse protocolo, né? Então, a gente tem algumas considerações aí, a gente pensar que muitas vezes os pacientes chegam com muitas queixas, uma queixa muito geral, cara, melhorar o autismo, né? Não existe melhorar o autismo. Então, qual é a queixa de funcionalidade atual? Por isso, a questão do modelo SMART, para a gente pensar. Se é o momento ideal para aplicação, qual é o foco terapêutico, qual é a disfunção primária que esse indivíduo tem. Então, eu vou associar com fono, eu vou associar com a TO, eu vou associar com a AT. Qual é a atividade que vai ser feita concomitante para a consolidação desse aprendizado? Escolher, né, o protocolo com base em um DOI, entender depois, numa análise, né, iniciei o protocolo, esse paciente é responsivo ou não responsivo, ele teve efeitos adversos, transitórios ou persistentes, precisou de mudanças nesse protocolo, mudança do tipo de estimulação, então, eu estava com TMS, mas aí eu resolvi ir para TDCS, enfim. E a gente monitorar, né, orientar a família, então, o aumento de estereotipias e agitação podem ser comuns. A gente pode orientar um aumento de ingesta hídrica e manter esse paciente mais hidratado pode... É importante, né? Houve uma desregulação muito grande, será que a gente vai precisar espaçar essas sessões? Então, a gente ainda tem muitas dúvidas a serem sanadas na literatura. E eu sei que eu já até extrapolei o tempo, mas eu vou passar rapidinho sobre os roadmaps para vocês, né? O roadmap de TEA, especificamente, envolveu esse grupo de trabalho, né? Elizabeth Carrara, Ana Batista, Simone Amorim, Bibiana Silveira, Juliana Biliari e eu. O produto final, né? E os produtos intermediários também foram sempre passados por um comitê avaliador ad hoc, né? Então, foram especialistas de várias partes do Brasil e de fora que deram parecer para a validação final. Então, a gente fez primeiro um levantamento da literatura científica com base em meta-análises e revisões sistemáticas, organizou essas informações em um roadmap, né? Um guia de tomada de decisão clínica, e depois passou por várias rodadas de opinião dos especialistas para consolidar a validação da versão final, que é essa estrutura, tá? Então, eu vou só passar rapidamente para vocês. A gente tem aqui em cima, né, a avaliação inicial, né? Então, a sugestão é que se utilize a TEC ou escalas multidimensionais que vão olhar para vários desfechos. E depois, a gente vem para a identificação do microdesfecho. Então, tá, eu tenho um mapeamento, usei a TEC lá, são vários domínios, né, que me dá a pontuação total, mas o que especificamente eu vou trabalhar ali? Essa criança precisa
de um enfoque mais para déficits sociais, mais para comportamentos repetitivos ou para déficits comportamentais, tá? E vocês veem que há uma codificação por cor. Então, se a gente seguir aqui no azul, vocês caminham aqui também pelo azul, tendo uma orientação das escalas específicas para avaliação desse microdesfecho, e aqui a seleção do alvo, e abaixo a definição do protocolo sugerido. Vocês vão ver que no DITEA, particularmente, a gente tem protocolos com maior nível de evidência sinalizados aqui para vocês nessa esfera, nessa parte superior, protocolos alternativos com mudança de alvo e protocolos alternativos para desfechos que não tinham nível de evidência tão robusto, mas que eram uma necessidade da clínica, tá? Principalmente aqui, especialmente falando aqui das disfunções de comunicação. E aqui a gente tem a expectativa de resultados, vocês conseguem encontrar aqui exatamente por cor, protocolo 1, 2, e tem as referências aqui, tem uma lista de referências aqui embaixo que eu só não coloquei nessas imagens, tá? Então, no TEA, vocês veem aqui, né, os 3 eixos que a gente colocou, e falam, Ju, mas tudo é F3, tudo é córtex pré-frontal dorso lateral. F3 ou F4. Mas a gente vai ter uma sinalização de diferença aí entre os protocolos do modo de aplicação ou da técnica que tem o maior tamanho de efeito, tá? Então, se a gente puxar aqui pelos déficits comportamentais, o que entra aí? Irritabilidade, hiperatividade, impulsividade, comportamentos desafiadores. A gente tem mais ou menos com o mesmo tamanho de efeito esperado, vocês veem aqui mais ou menos 43,3% domínio e irritabilidade, tanto para o protocolo de RTMS quanto para o protocolo de TDCS. O que faria a gente migrar para uma ou para outra? Primeiro, a disponibilidade do aparelho, né? Segundo, a preferência da criança, ela não suporta barulho, TMS não vai ser uma boa opção. Ela não suporta o molhado na cabeça, TDCS não vai ser a melhor opção. E a idade, tá? Então, a gente tem uma observação lá no campo lateral de que, em geral, crianças menores de 6 anos, há uma preferência na literatura, de maior descrição de protocolos de TDCS para crianças menores. E aí a gente optar para RTMS para crianças maiores de idade escolar, tá? Maiores de 6 anos. Em muitos casos eu falaria até um pouquinho mais essa margem, mas dá para a gente considerar o 6 aí uma marca de divisão na preferência aqui, já que a gente tem o mesmo tamanho de efeito, tá? Nesse caso dos déficits sociais, a gente já vai direto para a falha terapêutica. Se não funciona um ou outro, eu não tenho protocolo em áreas alternativas descritas na literatura com tamanho de efeito robusto para que a gente fizesse essa indicação. Para comportamentos repetitivos, a gente já vê que maiores tamanhos de efeito, e nem são tão grandes assim, olha, média de 35%, com 78% dos pacientes apresentando melhora clínica após 18 sessões. No caso de comportamentos repetitivos, parece que TMS é a melhor resposta. E vocês veem que ainda assim a gente está falando de um tamanho de efeito ainda na casa dos 30%. Com um grande desvio padrão, que é o que eu comentei lá no simpósio. Qual que eu acho que é o grande diferencial dos roadmaps? Não é só mostrar qual protocolo fazer, mas mostrar expectativas realistas de possibilidade de efeito. O que é uma expectativa realista? É eu chegar para uma família e ela falar para mim assim, vai melhorar quanto? Olha, a chance de melhora é mais ou menos 35% nesse desfecho, mas eu tenho um desvio padrão de 28 a 36. O que é um desvio padrão igual ao tamanho de efeito? Pode ser que eu tenha crianças que não melhorem nada. Pode ser que tenha crianças que dobrem esse tamanho de efeito.
tá? Mas eu mostro isso, essa expectativa é realista, a tomada de decisão não é minha enquanto terapeuta, é compartilhada com a família, porque neuromodulação não é primeira linha de tratamento para TEA. É uma possibilidade incremental ao tratamento, não substitutiva de nada, tá? Então, para vocês entenderem aqui qual foi a lógica de seleção. Para os déficits sociais, parece que é o desfecho que tem maior possibilidades aqui, né, de variação, de mudanças nesses eletrodos, tá? Ah, e eu esqueci de falar aqui no anterior, é que se RTMS em F3 não funcionar, a gente pode mudar de alvo e tentar a junção temporoparietal com TDCS anódico, é um estudo que está aqui, colocando justamente eletrodos em CP5, anódico, CP5 e CP6, tá? Catódico. Enfim, é uma possibilidade, mas que vocês veem que está lá embaixo na linha de recomendação, porque o tamanho de efeito cai para menos de 30%, tá? Déficits sociais, de novo, a gente vai para córtex pré-frontal, a gente está falando de déficit na reciprocidade social, no contato visual, no engajamento. TDCS, a primeira linha. Em meta-análises de rede, a melhor montagem é F3, ânodo e deltoide direito. Vocês veem tamanho de efeito bem grande, ó, 69% em tarefa de reconhecimento facial da TEC. Só que vocês veem protocolos um pouco mais longos, né, de 10 a 20 sessões, e outras possibilidades de mudança. E por último, aqui, mudando de alvo para o cerebelo, também uma redução de 35% no domínio social aqui da ABC, tá? E por último aqui, déficits em comunicação, lembrando que aqui a gente está falando de uma evidência exploratória, uma possibilidade de uso de F3, FP2, né, ânodo em F3, para melhora de e subescalas de comunicação verbal e não verbal, tá? O que mais a gente tem aqui, né? Quando a gente vem para o roadmap, a gente fala das questões de segurança, das questões de monitoramento, das situações de contraindicação, então, fontanelas abertas, alterações cranianas em geral, a contraindicação, essa recomendação, né, do priming com a terapia motora ou comportamental. Em casos de epilepsia, a gente realmente prescrever um EEG, buscar estabilidade clínica, buscar uma discussão interdisciplinar com a equipe médica. Como eu já disse mais cedo, né, protocolos acelerados são contraindicados. Respeitar esse intervalo mínimo entre ciclos repetidos de 3 a 4 meses para permitir a estabilização dessas redes neurais. Não existe documentação na literatura de protocolo emendado, que essa criança fica fazendo neuromodulação sem parar. Eu já estou vendo gente balançar a cabeça para mim, porque sabe que isso tem acontecido. Isso não existe na literatura científica, não está documentado. Então, a gente precisa ser ético, precisa ser responsável, né? Ter muito cuidado com o que a gente vai colocar, oferecer para as famílias e para as crianças com TEA. E até uma consideração aqui que a gente faz do que seria uma resposta insatisfatória, a gente precisa analisar a resposta a pelo menos 5 sessões, tá? Antes disso, não se muda protocolo, e só se interrompe a não ser que ele apresente um efeito adverso grave, tá? Pronto, gente, já passei do meu horário. Obrigada, Ju, foi maravilhoso. Eu queria muito dar muito espaço aqui para as pessoas
continuarem aqui, conversarem com você, mas a gente tem uma outra reunião, né, para os psicólogos que estão aqui, que eu vou ter que sair, e aí, como eu estou como administradora, não vou dar conta. Então, eu abro um espaço para uma ou duas perguntas, e aí a gente vai ter que encerrar, mas lembrando que a gente vai ter isso gravado, e ali na gravação vocês vão ver o e-mail da professora Juliana, e vocês podem tirar dúvidas com ela, né? Muito obrigada, Ju, foi incrível, como sempre. Eu tinha perdido no simpósio, agora eu fiquei feliz de ver o roadmap aqui de autismo. E Aberto. meu telefone está no grupo do Genibes, no WhatsApp, então quem quiser também está lá. Tá bom. Alguém com uma pergunta, assim, pontual ou uma complementação interessante? Fala, Fernanda. Olá, boa noite, tudo bem? Vocês me escutam direitinho? Sim. Eu te assisti no NAPEM, achei maravilhosa. Parabéns aí, uma aula fantástica, super bem feita, você também tem muita familiaridade com o tema. Ju, eu vim com essa dúvida das discussões do NAPEM mesmo, né, do simpósio, e vim com essa reflexão muito forte sobre essas 5 sessões. Quando a gente propõe essa reavaliação após 5 sessões, para uma condição de saúde tão delicada como, né, o TEA, se essa evidência de 5 sessões para obter um efeito positivo, para eu continuar, se existe isso nos artigos mesmo em relação, ou se foi uma maneira que vocês encontraram de dar um direcionamento, né? Porque eu consigo entender, mas eu também entendo um cérebro em formação, na maior parte das vezes, né? Porque são crianças, a plasticidade é diferente, como você disse, os casos são diferentes também, né? Eu queria só explorar você aqui, no sentido de que eu não tive a oportunidade de fazer esse questionamento, só para reflexão mesmo. Uhum. Esse dado não existe na literatura, tá? Na verdade, o que a gente tem na literatura são ensaios clínicos redondinhos e que aquilo tem um script que precisa ser seguido, que muitas vezes não é o que acontece na vida real, digamos assim, né? Fora de estudos que são muito bem controlados. Mas, como eu falei, o roadmap ele foi baseado em evidência e na experiência e opinião dos especialistas. Não foram só pesquisadores, mas foram clínicos que atuam na área de neuromodulação há bastante tempo, que fizeram parte tanto do grupo elaborador quanto da validação externa, né, daquele grupo. Então, assim, primeiro, a gente não vai esperar o protocolo inteiro para fazer uma mudança de alvo. A gente consegue já, a partir da primeira semana, digamos assim, né? 5 dias, a gente consegue identificar pistas se ele está responsivo. Que foi isso que a gente pensou ali, né? Olha, teve alguma alteração do sono, por exemplo, melhorou a qualidade do sono, que esse é um efeito que aparece do primeiro para o segundo dia, praticamente. Então, você já tem uma pista que ele está responsivo a isso. Até o final da primeira semana, né? Que a gente começa numa segunda-feira, a gente vai ter o intervalo do fim de semana, é na 6ª sessão que eu vou fazer a reavaliação. Justamente porque eu já vou ver tendência à resposta ou não. Ele vai me dar alguma pista se ele está sendo responsivo a algum sinal, mesmo que não seja diretamente relacionado ao objetivo terapêutico. O objetivo realmente pode demorar um pouco mais, mas ele vai me dar pista se ele é responsivo ao protocolo, tá? Gente, eu vou parar a gravação, porque realmente a gente vai ter que fechar essa sala aí.